É uma coisa que muitas vezes ocorre dúvidas, né? O que é terminações de Krause? O que é terminações de Ruffini? Terminação de Krause são terminações específicas que nos favorecem a percepção do frio, da temperatura baixa. Né? Uma das características é que quando eu estou num ambiente e eu rapidamente percebo que a temperatura está mais fria nesse ambiente, há áreas como a área externa do braço, a região do nariz, região da face, orelha, dígito dos dedos, a região distal dos dedos do pé. São áreas que eu percebo que está frio, porque são áreas que têm mais terminações de Krause. Tanto que foi feito alguns testes que eu achei muito interessante, de manter uma pessoa com luvas e meias e a parte central do corpo descoberta, enquanto outras utilizaram camisa, calça, os pés e as mãos descobertos. E o que perceberam? Que as pessoas que estavam com a calça e a camisa sentiram mais frio do que as pessoas que mantinham o quê? As extremidades aquecidas. Foi um trabalho científico que eu achei muito interessante. E assim, com terminações de quê? De Ruffini. Por exemplo, quando você vai certificar qual a temperatura que deve ser da mamadeira para um bebê, normalmente as mães têm um hábito, que às vezes não sabe o porquê, mas rapidamente coloca o quê? No dorso da mão, o leite quente. Por que o dorso da mão? Né? Porque nós temos áreas específicas do corpo que têm mais terminações de Ruffini, que percebe com mais precisão a temperatura quente. Por exemplo, quando você percebe que uma pessoa está aquecida porque está com febre, nós utilizamos normalmente o dorso da mão e não a palma da mão. O dorso da mão, por quê? Porque eu tenho terminações específicas de Ruffini que vão me dar precisão na temperatura, da minha percepção, a temperatura dessa pessoa. Então eu falo, opa, ela está com febre, ou não. Então eu tenho percepção maior onde tem mais terminações de Ruffini. Essas terminações foram descobertas por grandes pesquisadores, o que facilita muito o trabalho de quem trabalha com massagem. Uma estrutura muito importante para quando vamos trabalhar com a massagem são as chamadas terminações como órgão tendinoso de Golgi-Mazzoni, que nos dá as informações do alongamento e do encurtamento muscular. Então, quando eu chego e toco numa pessoa, eu consigo perceber pelo toque se esse músculo está mais volumoso, se ele está endurecido, se ele está mais resistente, se está ali retesada a estrutura. E eu então vou massageando, vou trabalhando toda a área e vou dissipando aquela concentração volumosa de tensão. E eu percebo que aquilo está mais solto. E quem dá a informação? Opa, isso está muito rígido, está forçando, está muito esticado. É essa estruturazinha chamada órgão tendinoso de Golgi-Mazzoni. Quando é essa estrutura somado ao calor, normalmente facilita o quê? Não só a percepção se está muito esticado ou muito encurtado, mas facilitar também o relaxamento. O calor proporciona o relaxamento dessa estrutura. Então o que acontece? Abranda a sua sensação de dor. Por isso que o calor mantido constante é muito importante. Então, quando eu vou executar o trabalho da massagem, normalmente o que facilita para manter uma temperatura quando hoje está um pouquinho mais frio é o óleo. Porque o óleo, ele promove um isolamento térmico, diferente de um creme ou de um gel. O creme e o gel, eles facilitam às vezes o deslizamento, mas não tem essa propriedade de favorecer um isolamento térmico. Já o óleo não, ele cria esse isolamento térmico, mas mesmo promovendo esse isolamento térmico, existe a facilidade de perceber o frio. Então eu preciso fazer o quê? Cobrir a área para que a pessoa não venha sofrer com as temperaturas baixas. E quando eu mantenho coberto o cliente tem uma sensação de acolhimento. Por exemplo, se eu vou executar uma massagem mais intensa, modeladora, desportiva, o cliente tem às vezes uma participação ativa, porque ele vai dando feedback, ele vai conversando, ele vai falando durante o ato da massagem e muitas vezes vai dando também o retorno imediato das sensações e percepções. Já diferente de uma massagem onde você quer promover o alívio de dor, onde a pessoa quer ficar quietinha, quer ficar protegida, ela quer ficar acolhida, ou até para um relaxamento, onde ela quer o isolamento, ela quer manter os olhos fechados, ela quer simplesmente ficar longe de tudo aquilo que lhe agride durante a semana. Então ela quer se sentir protegida. Então, além das suas mãos, que não perde contato, mantém a temperatura constante, nós temos também a proteção de um tecido muito agradável, que antes nunca se coloca o quê? Uma manta ou cobertor sobre uma cliente. Sempre primeiro um lençol.
Lençol, primeiramente, em contato direto com a pele, e aí por cima a manta. Como eu trabalho com produtos nas minhas mãos, eu não posso ficar tocando nesse cobertor. Então eu tenho que ter o quê? Um lençol que seja um pouquinho maior, para que quando eu for descobrir aquela área, o que acontece? Eu pego pelo lençol e aí eu descubro. E quando eu for cobrir novamente, eu pego com o lençol, puxo a manta e cubro. Ou seja, assim, dessa forma eu não faço o quê? Tocar a manta. Dessa forma eu não vou estar necessitando trocar constantemente o cobertor e a manta, porque está cheio de óleo ou creme. Mas sim o lençol. O lençol usei naquele cliente, vou trocar esse lençol. Porque teve contato com o produto, teve contato com células mortas, teve contato com a pele do cliente. E aquela manta por cima só foi para manter a temperatura desejada durante a prática da massagem. Outra coisa muito importante é o quê? O chamado lençol térmico e manta térmica. O lençol térmico é aquele que você coloca a sua maca, prepara toda a sua mesa, a maca de procedimento, você vai colocar nela o quê? Diretamente a sua chamado lençol térmico, e depois o lençol que vai ser para forrar, e não o contrário. O cliente nunca deita sobre o lençol térmico. Primeiro o lençol térmico, depois coloca o lençol que vai ser para cobrir a mesa ou a maca, e a pessoa então deita sobre ele. Depois que deitou, aí sim eu posso fazer o quê? Mantenho ligado o lençol. Ou eu posso ligar antes para certificar a temperatura e deixar já aquecido, que é o ideal para o cliente. E posso depois colocar então um lençol de proteger por cima e a manta por cima. Outras vezes também eu tenho o quê? O chamado manta térmica, que é aquele que envolve todo o cliente. Então, se você vai estar associando o seu procedimento com alguma ação para favorecer a transpiração, as mantas térmicas são eficientes, porque ela facilita essa transpiração corporal, porque aumenta a temperatura. Algumas vêm com a regulação. Você vai ter ali um botão onde você vai girar, ou vai ter um controle digital, onde você aumenta ou diminui a temperatura e, consequentemente, você vai fazer com que esse cliente entre no processo de sudorese, transpiração. E muitas vezes aumenta a temperatura local, a pele fica mais rubrescida, ela aproveita mais os produtos e os princípios ativos daquilo que você vai utilizando. Então veja como é muito importante saber se cobrimos ou não cobrimos o nosso cliente e saber de que forma pode contribuir para os meus resultados que eu quero com a massagem. Então a massagem ela pode ser potencializada por um ato muito simples do cobrir ou não cobrir o nosso cliente. Outra coisa também, eu posso favorecer a ter o quê? Luvas térmicas e também meias térmicas. Então, o que acontece? Eu quero o corpo exposto, mas não posso estar cobrindo o cliente. Então, eu vou estar utilizando, pode ser feita de tecido, onde ela tem lã por esse tecido, não vai tocar a lã direto no cliente. É uma luva, encaixa a mão, e ele é de lençol, tecido de linho, né? E dentro tem lã. E o que acontece? Mantém a estrutura totalmente aquecida das extremidades, que é as mãos. E os pés, a mesma coisa, uma meia que possa proteger. Lembrando que de cliente a cliente, isso é lavado, esterilizado para ser utilizado novamente. E o que ocorre? Durante o ato da massagem, você tem então as mãos protegidas, os pés protegidos, e aí você consegue executar toda a prática da massagem sem não interferir tanto no esfriamento das extremidades e mantendo elas aquecidas. Então, o que não podemos esquecer é manter sempre uma boa temperatura durante todo o procedimento da massagem. Massagens mais intensas esfriam mais as extremidades porque aumenta o fluxo da circulação central do corpo humano. As massagens mais suaves, não tanto. Então, por isso que nós temos que saber que tipo de massagem que vai ser executado para saber se eu vou manter ou não coberto o meu cliente. Aí outra pergunta que devemos saber é, e a cabeça? Podemos cobrir? Sim. A cabeça, primeiro que você pode colocar a famosa touca para proteger e não deixar os fios de cabelo para não só atrapalhar o rosto do cliente, mas também que não venha interferir durante o procedimento da massagem no pescoço. Então eu deixo todo o cabelo preso com essa touca para a cabeça. Mas eu posso fazer o quê? Com uma toalha mais compridinha, envolver a região alta da cabeça, mantendo também a cabeça aquecida. E outra coisa que eu normalmente faço, a pessoa está deitada de barriga para cima, é pegar uma toalha de rosto. Normalmente o lado que está a etiqueta eu deixo para fora, coloco no meu braço. Pego uma gotinha de óleo essencial, coloco na minha mão.
normalmente aquele óleo que vai ser importante para o relaxamento ou para a estimulação do meu cliente. Vamos, por exemplo, aqui o óleo de lavanda, que é bem relaxante, bem aceito. No centro da palma da mão, aqueço, mantive aqui bem aquecido, pego novamente a toalha, passo as minhas mãos nessa toalha por 3 vezes para que passe para a toalha um pouco esse aroma, que vai ser muito agradável. Dobro a toalha então 2 vezes para o lado que não foi passado o óleo essencial e coloco sobre os olhos dessa cliente ou deste cliente. Isso, consequentemente, vai favorecer o quê? A inalação desse óleo essencial. A pessoa vai perceber, isso vai ser bom para o relaxamento dela e vai manter os olhos fechados. Mas não só os olhos fechados, como também vai aquecer os seios frontais e vai aquecer os seios nasais, aumentando assim a capacidade inspiratória. Ela vai aumentar, então, o seu momento de inspiração e de expiração, aumentando também o chamado aquecimento central torácico, que é muito importante para a prática da massagem. Veja quantos benefícios com pequenas atitudes durante o ato da massagem você pode ter. Cobrir com óleo essencial na toalhinha os olhos da pessoa, cobrir a região alta da cabeça, cobrir as mãos, cobrir os pés, cobrir o próprio corpo. Ou também deixar o corpo totalmente sem nada para cobrir, mas deixando a temperatura adequada ao ambiente, e aí utilizamos mais o óleo aquecido. Aí com o óleo aquecido, tem técnicas como a massagem californiana, a massagem ayurvédica, a massagem relaxante sueca. Nós podemos fazer o quê? Aquecer o óleo. Aquecendo o óleo, fazer o procedimento, e aí não preciso estar cobrindo a cliente. E esse óleo aquecido é extremamente agradável. Massagem com conchas, colocamos o óleo aquecido nas conchas e não precisamos o quê? Passar na minha mão para aquecer o óleo para depois tocar no cliente. O óleo já aquecido vai sobre a pessoa e depois só espalhamos. Ou com as pingas cerâmicas, aonde vai o óleo quente, vai aquecido, aí simplesmente coloco na pessoa, em seguida faço todo o desenvolvimento da massagem. Então, muito importante certificar, um fator importantíssimo para a massagem, é a temperatura do cliente, a temperatura do ambiente para o cliente, a temperatura dos recursos materiais que eu vou usar no cliente. Fica então a minha dica para vocês, e tendo dúvidas, vamos perguntando, vamos respondendo, para que possam ser os melhores profissionais desta área.